Bem-vindo aos 10 dias de oração que tem como tema Rumo ao Lar. Hoje nós estamos no 7º dia e o tema de hoje é Vencendo como Ele Venceu. O texto bíblico encontra-se em Mateus 4, no versículo 10, que diz assim: Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. É necessário reconhecer que o tempo é um luxo para uma pessoa ocupada. Há pessoas que dormem pouco e trabalham mais do que o permitido pelas leis civis. No entanto, este problema parece afetar não apenas aqueles com uma vida agitada, mas também a população em geral. A grande reclamação das pessoas hoje é que elas não têm tempo suficiente para fazer o que gostam. Isso significa não poder desfrutar com a família ou fazer alguma atividade que lhes permita descansar das tarefas que costumam realizar. O cristão não está livre dessa ameaça. Seja você uma dona de casa, um trabalhador da construção civil ou um estudante universitário, todos nós estamos sofrendo do mesmo problema. Não temos tempo. É possível que a maior tentação que os cristãos enfrentam seja priorizar tarefas e deixar de lado a leitura e o estudo da Bíblia. É possível, inclusive, que como crentes comprometidos estejamos tão atarefados com os trabalhos da igreja que, ironicamente, não tenhamos tempo para conversar e escutar a voz de Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo após seu batismo por João no Jordão. Lá, ele jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Na primeira tentação, o diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras em pão para saciar sua fome. Mas Jesus respondeu citando as Escrituras, afirmando que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo levou ao topo do templo em Jerusalém e o desafiou a se jogar para provar que os anjos o salvariam. Novamente, Jesus citou as Escrituras, recusando-se a tentar a Deus. Na terceira tentação, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e prometeu dar-lhe tudo se ele se ajoelhasse e o adorasse. Mas Jesus rejeitou essa oferta, citando novamente as Escrituras e ordenando que o diabo se afastasse. Em cada tentação, Jesus se manteve fiel à vontade de Deus e resistiu ao diabo usando a palavra de Deus como sua arma. Essas histórias nos ensinam a importância de conhecer e confiar nas Escrituras para resistir às tentações e permanecer firmes na fé. A falta de tempo nunca deve ser uma desculpa para não estudar a Bíblia. Jesus utilizou as Escrituras para enfrentar o ataque do inimigo. Ensinos que ele memorizou e armazenou no coração fizeram toda a diferença. As artimanhas do inimigo, como vimos, não conseguiram derrotar o está escrito, demonstrando quão essenciais o estudo e a leitura da palavra de Deus devem ser em nossas vidas. Não somos super-heróis, muito menos invencíveis. Pelo contrário, somos pecadores e podemos ser vencidos pela tentação. Oremos a Deus para que nunca percamos nossa conexão com o Deus eterno e decidamos a cada dia estudar a sua palavra, não apenas para conhecer a verdade, mas também para estar preparados para o dia em que o diabo irá nos tentar. Vamos orar e confiar que o Deus Todo-Poderoso vai nos ajudar. Feche seus olhos comigo. Querido Deus, querido Pai, neste momento queremos pedir que o Senhor nos encha com o teu poder, com a proteção dos anjos e também com a sabedoria vinda do Espírito Santo. Querido Deus, queremos aprender mais sobre as Escrituras, queremos nos fortalecer mais através da Tua Palavra e também queremos pedir que o Senhor nos livre das tentações do inimigo, que possamos ser vencedores através do poder que existe em Jesus. Fica, Senhor, com cada pessoa, esteja com o problema, com a debilidade espiritual de cada um e que o Senhor possa dar forças e sustentar cada um nas suas poderosas e santas mãos. É o que eu peço em nome do nosso querido e Salvador Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você hoje, muito bom estar na tua companhia. Espero que você esteja dividindo esses conhecimentos com outras pessoas e eu aguardo por você amanhã. Até lá. Olá, meus amigos. Chegamos ao 7º dia da série dos 10 dias de oração da Igreja Adventista. E hoje o tema é Vencendo como Ele Venceu. Quem é Ele? É Jesus Cristo. Jesus foi um vencedor. Ele venceu na cruz, ele venceu no deserto, quando o diabo o tentou, ele venceu na tumba de Arimateia, quando ressuscitou,
Ele foi para o céu e ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qual é o segredo de Jesus para vencer as tentações do diabo? Que é o seu e que é o meu segredo. É colocar a sua vida nas mãos de Deus através da sua palavra. A frase que se ouviu muito, que se lê muito em Mateus 4, é Jesus respondendo ao diabo dizendo: está escrito. O diabo trazia uma passagem bíblica distorcida, mal aplicada, e Jesus dizia: não, não é assim, porque a palavra de Deus também diz isso. Então ele diz: está escrito. Né? Há um texto dentro da apostila de hoje que diz o seguinte: apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade, também não adianta só estudar, alguns são apenas intelectuais da Bíblia, a Bíblia precisa ser internalizada na nossa vida, nós precisamos ter de fato amor pela verdade. Então ele diz: amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador em seu disfarce, que o diabo vem disfarçado com suas artimanhas, como nós já vimos essa semana. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes serão revelados. Grande Conflito, página 519. Então, eu terminaria o tema de hoje fazendo uma pergunta. Nós vivemos um tempo de tantas Bíblias, né? Você tem Bíblia em tudo quanto é versão, e hoje em dia as editoras já inventaram Bíblias temáticas para o empresário, para o jovem, para a mulher, para a criança, etc. e tal. Isso tudo é muito bom, é interessante, mas isso também pode gerar em nós uma questão. Nós temos tanta Bíblia, mas nós não lemos nada. E praticamos menos ainda. Então a grande questão é o seguinte: nós vivemos um tempo de tantas Bíblias, tantos exemplares da Bíblia, tantos modelos, tantas edições da Bíblia, mas, por outro lado, a gente pode também estar vivendo o tempo de maior analfabetismo bíblico que existe. Ou seja, de desconhecimento da profundidade das Escrituras. Os 10 dias de oração são um estímulo para que a gente volte à palavra de Deus e a estude de forma profunda e correta, seguindo suas regras de interpretação. Você aceita esse desafio? Que Deus te abençoe na sua caminhada com Deus e no seu estudo da sua palavra e na oração nesse dia. Um abraço e a gente se encontra amanhã, se Deus permitir. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos aqui numa jornada de oração, são 10 dias de oração, e em 2024 nós estamos com esse tema maravilhoso, que é o tema Rumo ao Lar, tema geral. E nesse dia 28 de fevereiro, nós já estamos no 7º dia dessa jornada. Não é verdade, irmãs? E hoje nós estamos aqui com o privilégio de ter essas queridas irmãs da Igreja do Cruzeiro. Aqui, à minha direita, irmã Alessandra. Que bom que você está aqui, irmã Alessandra. Oi, pastor. Então, oi, gente. É um privilégio também estar aqui. A irmã Alessandra, nossa irmã lá da Igreja do Cruzeiro. E aqui à minha esquerda, a irmã Rosângela. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês. E espero que estejamos juntos nessa jornada todos os dias. Que bom. Nós queremos ler para você um verso aqui para começarmos o assunto. Ele está em Provérbios 16, verso 25. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Olha só que verso impactante. Nem todos os caminhos são caminhos de vida, mas Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele é que vai nos levar rumo à eternidade. Irmã Alessandra, o tema de hoje é Vencendo como Ele Venceu. Nas suas leituras aqui, o que te chamou a atenção? Qual que é o caminho que nós precisamos andar? Como vencer as dificuldades? Enfim, o que você gostaria de compartilhar aqui conosco das suas reflexões, suas orações nesse tema de hoje? Então, dentro do estudo que nós
estamos fazendo nesses dias, a gente consegue observar que Deus tem dado dicas para a gente de como vencer como Ele venceu, que é o título de hoje. O verso de hoje, que é bem interessante, que está lá em Efésios 5, 14 e 16, nos diz: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, só nesse verso a gente já tem um vislumbre e uma ideia do que Deus está falando pra gente. Ele pede para que a gente aproveite os nossos dias, para que a gente desperte. Às vezes a gente tem vivido como se o mundo nunca fosse terminar. A gente se preocupa em fazer as nossas coisas, em manter o nosso trabalho, e a gente não se preocupa com o futuro. As leituras ali também relatam pra gente que tanto a nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas dependem do caminho que nós estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Então, aquilo que eu faço pode ter ligação direta com o que vai acontecer com você, com os outros irmãos, com a minha família, por exemplo. As minhas ações afetam outras pessoas. Sim. A gente precisa ter cuidado com isso. E como nós podemos vencer essas provas? A gente viu ali também nas leituras um trecho do livro Maranata, que diz: pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem quando chegar o tempo da angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória, até serem assim provados. Desconheciam sua grande ignorância. Então, a gente vê também com o estudo desse dia que nós precisamos examinar as Escrituras e procurar, estudar, nos aprofundarmos em tudo que Deus nos concede, porque hoje é tempo de fazer isso. A gente vive em liberdade religiosa ainda, né? Então, é o momento da gente estudar, da gente procurar, da gente se aprofundar no que Deus deixou para nós. É um tempo em que as pessoas estão afastadas da doutrina, afastados daquilo que Deus pede que a gente estude, que a gente saiba. Então a gente tem um conhecimento raso e superficial sobre aquilo que nós deveríamos saber. E quando nós formos testados e precisarmos, talvez nos falte. Então agora é o momento. Isso ficou muito claro para mim na leitura desse dia. Então, eu devo aproveitar o tempo para me alimentar do assim diz o Senhor e guardar isso no coração. Olha só que importante esse pensamento. Muito obrigado, irmã, por compartilhar aí as suas impressões. E, irmã Rosângela, já que nós devemos aproveitar o tempo, né, buscando aí o assim diz o Senhor, hoje é tempo também de interceder, né? E pelo que nós estamos intercedendo hoje? Hoje é um dia de pedir a Deus uma experiência profunda com Ele. Como a Alessandra falou, a gente não pode ter conhecimentos rasos, né? E só assim a gente vai conseguir ficar protegidos das ciladas de Satanás se a gente tiver o conhecimento. E também pelas novas gerações da igreja. Porque quem virá para fazer o trabalho? Então nós precisamos estar fortalecendo também esses novos irmãos. E pelos nossos 5 amigos que estamos orando todos os dias. As novas gerações, realmente precisamos interceder. Outro dia nós oramos especificamente pela rede adventista. Hoje até eu estou com a escola adventista no peito, porque é uma instituição da igreja que tem trabalhado com essas novas gerações, fora a sua igreja local. Meu amado e minha amada, busque a Deus enquanto é tempo, e que a sua vida, cada vez mais perto de Jesus, possa ser um canal de bênção para outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Senhor e Deus eterno, muito obrigado pela vida e por seu amor. Pai bondoso, queremos ser canais de bênção e pedimos ao Pai que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos guardar de todo mal e assim nos ajudar para vencer como Jesus venceu. Nos entregamos em Tuas mãos, abençoe as novas gerações e o Teu povo no mundo todo, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, nós estamos indo rumo ao lar.
aprenderemos a vencer como Jesus venceu. O texto para refletirmos está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 16, e diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos vivendo nos últimos dias. Tanto nossa felicidade futura quanto a felicidade futura de outras pessoas estão em nossas mãos. Dependem unicamente do caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos realmente cumprindo com o nosso propósito? Será que fora da igreja nós também somos cristãos declarados? Será que nós estamos brilhando na rua onde nós passamos? Será que nós estamos brilhando onde nós vamos? As pessoas estão nos identificando como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Com verdadeiros cristãos, estão nos procurando para falarmos da mensagem de Jesus? Estamos passando confiança e propriedade na palavra dele? Nós estamos no território de Satanás, no seu terreno encantado. As pessoas estão encantadas com este mundo, com as coisas deste mundo, e nós não podemos se encantar com isso. Nós devemos ser vigilantes, nós somos soldados de Jesus, precisamos estar atentos. Não podemos dormir, porque o inimigo está de tocaia, nos rondando, esperando o momento que nós iremos dormir para nos atacar. Somente aqueles que se dedicarem ao estudo da palavra do Senhor estarão seguros contra o grande engano que dominarão o mundo inteiro. Nesse último tempo, os verdadeiros cristãos serão revelados. Infelizmente, em nosso tempo, tem existido o afastamento das doutrinas bíblicas. Há uma grande necessidade da nossa igreja voltar ao grande princípio protestante. Usarmos a Bíblia, somente a Bíblia, como regra de fé e prática. A verdade e a glória de Deus, elas andam juntas. A nossa vida, ela é moldada pela fé. E quando nós temos a oportunidade de conhecermos as Escrituras e escolhemos não estudá-la, não aproveitamos a oportunidade de ouvir a verdade, nós estamos a rejeitando e partindo para o lado mais obscuro da vida. Estamos escolhendo viver em trevas e dizendo não para a luz. Você lembra? Jesus, ele derrotou Satanás no deserto por um inabalável está escrito. O inimigo não ficou nada feliz de ter sido derrotado. E é por isso que ele faz de tudo para que você não estude a palavra. Porque ele não quer ser derrotado pelas escrituras novamente. Pois ele sabe o que ali está escrito e não quer que você veja. Ele passou o resto da história se certificando que não seria derrotado do mesmo jeito. E é por isso que ele cria várias distrações para que não tenhamos tempo para Deus, para que coloquemos outras coisas à frente do Senhor. E assim, aos poucos, ele está eliminando o está escrito de nossas vidas e irá eliminar do mundo daqui a um tempo. Nós vivemos uma geração que mais tem exemplares para a gente estudar a Bíblia. Só que também nós somos a geração mais despreparada biblicamente. Nós não estamos tirando um tempo para estudar as Sagradas Escrituras. E assim nós iremos ser pegos na cilada, na armadilha de Satanás. Que hoje eu e você possamos fazer um compromisso de analisar mais as Escrituras. Vamos nos comprometer com o estudo diário da Bíblia para nos defender do inimigo com um inabalável está escrito. Se esse é o desejo do seu coração de voltar às Escrituras e analisar a palavra do Senhor nesses últimos tempos,
eu quero te convidar a estar aqui comigo amanhã, no mesmo horário, na primeira hora do seu dia. Já acorde e fale com Deus. É muito perigoso sair de casa sem pedir a proteção do Senhor, porque, como eu disse, nós precisamos ser vigilantes. E se você cresceu espiritualmente com o conteúdo que aqui estava, quero que você me incentive com um gostei aí. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o Evangelho seja proclamado. Escreva aqui embaixo o seu pedido de oração e assim estaremos unidos em um só propósito. Beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Fala, querido, tudo bem com você? Graça e paz. Chegamos então em mais um dia do projeto Primeiro Deus. Hoje chegamos no dia 7. O tema Vencendo como Ele Venceu. Cristo venceu e Ele nos convida e nos ajuda também a sermos vencedores da mesma maneira que Cristo também foi vencedor. O texto-chave de hoje está em Efésios, capítulo 5, verso 14 a 16, que fala assim: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então a Bíblia, ela não esconde de ninguém que os nossos dias finais dessa terra serão dias maus, dias pesados, dias de perseguição, principalmente para aqueles que querem ser fiel a Deus, principalmente para aqueles que estão seguindo a Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia não esconde de ninguém que passaremos por momentos difíceis, por momentos de angústia. Então é necessário que a gente se apegue com Deus enquanto estamos em paz. Enquanto temos a paz e a tranquilidade de podermos pregar o Evangelho, a gente tem que se preparar hoje, se preparar agora e ser fiel e obediente ao nosso Jesus. A história de hoje é Filéias. Isso aconteceu em 306 depois de Cristo, lá em Alexandria. Ele era um jovem que pertencia à classe alta e também ele tinha muito dinheiro e era cristão. Só que acontece que ele sabia que caso ele se tornasse cristão, as coisas iam ficar meio complicadas, ia colocar em risco a sua riqueza e a sua própria vida também. Só que mesmo sabendo disso, esse jovem, ele decidiu ficar ao lado de Jesus, mesmo sabendo que a sua riqueza ia ficar posta e também a sua própria vida. Aconteceu que o prefeito romano tentou fazer com que aquele jovem negasse a sua fé. A fé no qual ele escolheu abraçar, aceitar a Cristo Jesus, e conversou durante horas e horas tentando convencer aquele jovem de negar a fé, porque se ele permanecesse na fé, ele ia ser decapitado. Mas antes disso tudo acontecer, a família chorava, os amigos clamavam, mas aquele jovem estava testemunhando ali de forma viva a fé no qual ele tinha em Deus, e ele falou o seguinte: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Filéias, ele foi decapitado ali, vivo, e morreu servindo a Deus. Por amor a Jesus, ele morreu. E hoje nós temos que ter essa fé, assim como esse jovem, assim como os discípulos, quando começaram a seguir a Cristo também, que estavam dispostos a dar até a sua própria vida por amor ao Evangelho. Hoje, os tempos passaram e parece que quanto mais o tempo passa, o amor esfria. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a nossa fé, ela vai se distanciando de Deus. O convite de hoje é para que eu e você possamos nos apegar mais às verdades da palavra de Deus, a acreditar e ter essa esperança viva em nosso coração, para termos a decisão constante de estar ao lado de Jesus. Então, comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira mais profunda, para você não cair nos enganos do inimigo nos últimos dias. Hoje iremos orar por uma experiência mais profunda ao lado de Deus. Também oraremos pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, pelas novas gerações, crianças, adolescentes, jovens que estão conhecendo a Cristo também, e pelos nossos 5 amigos. Vamos orar então? Pai Santo querido, obrigado, Pai, por mais um estudo dessa lição. Pedimos que o Senhor nos tenha misericórdia de todos nós e nos conceda, Pai, a Tua graça, o Teu amor, e nos ajude a buscar mais a Tua palavra, a estudar mais a Tua palavra, ser mais comprometido, ó Deus,
com esse evangelho. Te pedimos umas bênçãos especiais sobre as crianças da nossa igreja, os jovens, os adolescentes, os idosos, todo esse povo, ó Deus, que fazem parte dessa grande família de Deus. E também, ó Pai, abençoa os nossos amigos também, que nós estamos orando durante esses dias também. Que tuas bênçãos recaiam sobre todos eles. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, ficamos por aqui em mais um dia desse projeto maravilhoso. Se você está gostando, não esquece de deixar o teu like aqui e o teu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos também. Lembre-se, primeiro Deus e as demais coisas, Ele há de acrescentar. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Olá, tudo bem? Entramos aí no nosso 7º tema, que vem dizendo, vencendo como Jesus venceu. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do verso 14 ao 16, que vem dizendo assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Conta-se uma história de um jovem chamado Filéias. Filéias foi executado no ano 306 depois de Cristo. Filéias também pertencia a uma classe alta, e ele sabia que assim que ele se tornasse cristão, ele colocaria em risco as suas riquezas e até mesmo a sua própria vida. Mas alegremente ele decidiu se tornar um cristão. Depois de um tempo, Filéias foi preso. E o prefeito romano tentou, de uma certa forma, fazer com que Filéias desistisse e negasse a sua fé. Durante todo o interrogatório, com sua família chorando atrás dele, ele, de uma forma maravilhosa, conseguiu testemunhar de sua fé. Antes mesmo de Filéias ser decapitado, Filéias usou suas últimas palavras e disse que Jesus era o Salvador das almas. E refletindo em sua situação, ele estava determinado que valeria a pena sofrer por Jesus. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo em um mundo cheio de ilusões, em que o inimigo tenta, de uma certa forma, distorcer a palavra, e durante muitos anos, essa mesma palavra ela tem sido perseguida. A palavra é a única arma que o cristão tem para derrotar o inimigo. Se formos parar para lembrar da vida de Jesus aqui na Terra, você se lembra como Jesus venceu as tentações do inimigo enquanto ele estava no deserto? Jesus jejuou ali durante 40 dias e 40 noites. E o inimigo, bem mais sabedor da palavra do que nós, ele tentou Jesus com o simples está escrito. Sabe como Jesus respondeu às tentações do inimigo? Também com está escrito. A pergunta que eu te faço é: que proveito que você está tirando dessa arma poderosa? Quanto tempo do seu dia você está gastando para você aprender mais sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus é a única arma capaz de vencer o inimigo. Jesus mesmo, sendo o nosso exemplo aqui na terra, ele mesmo usou a palavra. E ao longo do tempo, Satanás tem se certificado para que nunca mais ele seja vencido com a palavra que está escrito. Ele tem tentado tirar todo o seu tempo, tanto o seu tempo quanto o meu tempo, para não deixarmos estudar a Bíblia. Mas eu quero te desafiar a tirar um pouco do tempo do seu dia, para que você consiga, principalmente na primeira hora do seu dia, estudar a palavra de Deus. Não ler somente, mas estudar e se revestir das armaduras que Deus tem à nossa disposição. E quando vierem as tentações, você não mais vai responder, está escrito. Você vai vencer as tentações com a palavra, assim diz o Senhor. E hoje também nós temos 3 motivos de oração. O primeiro motivo é por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo.
E o nosso segundo motivo é pelas novas gerações de nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens que ainda precisam ser alcançadas. E nosso terceiro motivo continua sendo pelos nossos 5 amigos. Eu quero te pedir para que você coloque aqui nos comentários o nome dos seus 5 amigos, para que nós também estejamos intercedendo e orando por eles. E agora eu quero te convidar a orar comigo. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra há verdade. Somente com ela, Senhor, nós conseguiremos, Senhor, vencer o inimigo. Por favor, Senhor, esteja nos incomodando todos os dias, Senhor, para buscar a Tua palavra, Senhor, em primeiro lugar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador e merece, Senhor, o nosso melhor. Por favor, Senhor, continue conosco. Envie o Teu Santo Espírito para que no momento em que estivermos estudando, Senhor, a Bíblia, nós possamos, Senhor, ter a clareza, Senhor, da Tua palavra. Obrigado por tudo. Também, Senhor, queremos te pedir também, Senhor, por favor, nos ajude a transmitir a Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Por favor, Senhor, nos ajude mais um dia que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela sua atenção e pela sua companhia. Amanhã nós teremos outro tema e nós esperamos por você. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Nosso tema hoje é Vencendo como Ele Venceu. E o texto da Bíblia que iremos ler hoje está em Efésios 5, verso 14, o verso 15 e o verso 16. Vamos lá então ler a Bíblia, que diz assim, Efésios 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida de vitória, seguindo o exemplo daquele que venceu o mundo. Jesus Cristo não apenas nos oferece salvação, mas também nos mostra o caminho para vencer as adversidades e desafios da vida. Vamos explorar, então, como podemos vencer como Cristo venceu? A primeira dica que eu posso te dar é obediência à vontade de Deus. Jesus viveu uma vida de completa obediência ao Pai, mesmo enfrentando tentações e sofrimentos. Em Mateus 26, verso 39, ele ora no Getsêmani dizendo, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, seguir o exemplo de Jesus em obediência nos capacita a vencer as tentações e a viver dentro da vontade de Deus. Segunda dica que eu te dou é confiança no poder de Deus. Jesus realizou milagres e enfrentou desafios com confiança no poder do Pai. Ele disse em João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. Ao confiarmos no poder de Deus, podemos enfrentar qualquer situação com fé e determinação. Terceira dica para você é perseverança na oração. Jesus nos ensinou a perseverar na oração, buscando a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em Lucas 18, verso 1, ele disse, devemos orar sempre e nunca desistir. Através da oração constante e fervorosa, encontramos força, consolo e direção para vencer as batalhas da vida. Se Cristo fez tudo isto, ele nos deixou um belo exemplo para que eu e você possamos seguir. A quarta dica é vitória sobre o pecado. Jesus venceu a tentação e o pecado, oferecendo-nos o poder para fazer o mesmo. Em Hebreus 4, verso 15, lemos que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Seguir o exemplo de Jesus em resistir ao pecado e viver uma vida santa nos capacita a vencer como ele venceu. Quinta e última dica do dia para você ser vencedor como Cristo é esperança na ressurreição. A maior vitória de Jesus foi sobre a morte, através da sua ressurreição.
Em João capítulo 11, verso 25 e o verso 26, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao confiarmos na promessa da ressurreição em Cristo, encontramos esperança e segurança em meio às lutas da vida. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, vencendo como ele venceu, através da obediência, confiança, perseverança, santidade e esperança na ressurreição. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho e da vida que Cristo tem nos concedido a cada dia. Oremos hoje pelo